Vamos falar hoje sobre bancos digitais versus bancos tradicionais. Nessa comparação, colocando os dois sobre a mesa, qual deles mais te ajuda a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Sou da GL Viper, sou educadora financeira e de segunda a sexta, pelo menos uma vez por dia, eu venho aqui te trazer um passo a passo para te ajudar a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. O que eu vou falar hoje aqui? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas a minha vida quase inteira, né? Não que eu seja assim, ter uma vida muito grande, mas dos meus 19 até os meus 27 anos, eu trabalhei em banco. Então foram 8 anos aí que eu trabalhei em bancos tradicionais. Trabalhei no Santander, trabalhei no HSBC, que virou Bradesco, né? E durante esses 8 anos que eu passei nos bancos, é muito curioso, porque no banco tradicional não se fala muito no banco digital. Então, nesses 8 anos que eu trabalhei em instituições financeiras em geral, eu ouvi muito sobre os bastidores dos bancos. Então, eu sempre procuro trazer para vocês o que eu aprendi nos bastidores dos bancos e depois que eu saí dos bancos, eu aprendi a usar esse conteúdo para ajudar os meus alunos a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, você vai entender que o que eu vou trazer aqui para você é vida real. Bancos digitais, quando é que eles surgiram na minha vida e na minha jornada, tanto quanto pessoa como educadora financeira? Minha primeira conta digital eu abri em 2017, então não faz 10 anos que eu uso banco digital, mas desde o dia que eu decidi que eu não queria mais trabalhar com os bancos tradicionais apenas, né, eu abri a minha conta, tanto pessoa física quanto da minha empresa, no Banco Inter, que foi o primeiro banco que eu utilizei, mas hoje eu já conheço os outros bancos, como o próprio Nubank, o C6 Bank, o que mais que eu posso citar aqui? Agora tem o B2S ou BS2, eu nunca lembro certinho os nomes, mas tem muitos bancos digitais e tradicionais. Tudo que eu trago aqui é para ajudar assalariados que estão com endividamento. Então, quando eu trago um tema aqui, é com o objetivo de mostrar para uma pessoa que está com dívidas como esses dois bancos podem te ajudar ou até mesmo te atrapalhar na jornada de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Mas hoje eu vou trazer a pegada de ajudar. O que eu não vou falar aqui, é importante vocês saberem isso. Apesar de eu ter às vezes um chaveirinho, uma canetinha, um copinho do Banco Inter, eu não sou patrocinada por ninguém. Ninguém paga os meus boletos, nem o Banco Inter, nem o Nubank, nem o Santander. Eu não ganho R$ 1 por indicar ninguém. Então é muito importante vocês entendam que uma das coisas que eu fiz ao longo da minha jornada, quando eu decidi me expor na internet, foi não amarrar os meus burros com banco, empresa, corretora, previdência, seguro nenhum. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um contrato onde o teu papel é divulgar aquela empresa, você fica travado, literalmente você fica travado de poder ser imparcial nas suas indicações. Então, é importante eu ressaltar aqui que o que eu vou trazer para vocês não é indicação de banco, não é, eu amo esse banco porque eu sou patrocinado por eles, porque não existe isso aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida e no meu Instagram, tá? Agora vamos lá. Dagi, como é que eu vou aplicar isso que você está me falando, sendo que eu estou com nome restrito ou eu estou com muita dívida? Os bancos vão querer que eu tenha conta lá? Os bancos vão querer que eu abra conta no banco, sim ou não? Como é que vai ser isso, né? Como é que vai ser? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? A grande questão é que, na jornada, para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, existem diversos processos que envolvem a troca de instituição financeira. Vou explicar para você. O processo de portabilidade, o processo de troca de dívida, o processo de alongamento de prazo, o processo de vários ataques de dívidas específicas, muitas vezes envolve que você proteja o teu salário utilizando uma outra instituição. O processo de faxina financeira vai exigir que você procure, dentro das opções que você tem, dentro das opções que se enquadram para a tua realidade, que você procure uma instituição que não te custe dinheiro para você fazer o que é básico, para você ter um cartão de débito, para você ter um cartão de crédito. Então, o que a gente tem que entender aqui, né? Os bancos digitais e os bancos tradicionais não precisam ser rivais.
Então, ao chamar vocês para essa aula, eu tive o objetivo de falar assim, peraí, a Dade vai fazer um ou outro, né? Quem me conhece bastante sabe que eu uso um termo chamado troque o ou pelo e. Eu sempre falo, para de falar ou esse ou aquele e começa a usar esse e aquele. Por exemplo, uma das opções que você tem é essa. E aí, diante disso, eu vou começar a explicar para vocês um ponto que é muito importante. Não é porque a cada semana, não é porque a cada mês ou a cada semestre surge um novo banco digital que, sem ter nenhuma estratégia, sem se organizar, sem se planejar, você deve sair abrindo conta em todos esses bancos. Eu brinco com todo mundo, né? Eu posso. Eu abro conta nos bancos para conhecer esses bancos. Então, já abri conta no Agibank, agora eu abri no C6 e no B2S, para conhecer, porque é meu papel, é meu trabalho, né? Então, eu procuro sempre fazer o conhecimento desses bancos, mas você que está decidido, comprometido a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, o jeito errado de usar tanto os bancos digitais quanto os bancos tradicionais espirrou, você vai abrir uma conta num banco. Por quê? A quantidade de contas em cartões é um item que impacta na tua avaliação de crédito. É um item que é avaliado quando um banco ou uma financeira vai começar a avaliar se tem interesse de te ajudar no processo de você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, eu sempre falo para as pessoas que o que você jamais deve fazer, o que você não deve fazer é começar esse processo e aparecer um banco novo, sai igual uma Maria vai com as outras, abrindo conta num banco digital novo. Então, muito antes da gente entender se eu tenho que abrir uma conta num banco novo, numa cooperativa ou num banco digital, antes de tudo isso, você tem que entender que é preciso uma estratégia. Então, você não usa os bancos tradicionais e nem os bancos digitais sem uma estratégia para fazer isso. E aí, quando a gente começa a falar tanto de banco tradicional quanto de banco digital ou de cooperativa, começam a surgir as perguntas. É seguro? Né? A primeira pergunta que sempre um aluno meu me traz quando eu falo sobre portabilidade de salário, sobre portabilidade de dívida esse banco é seguro? Porque nem tem agência aqui na minha cidade. Se eu precisar de alguma coisa, quem eu vou procurar? É seguro. No Brasil, eu sempre trago para vocês, isso é conhecimento técnico, tá? Eu evito trazer para vocês tecniquez, mas vou explicar conhecimento técnico. O Brasil tem um dos sistemas financeiros mais bem estruturados aí que a gente conhece. Eu não vou falar do mundo, porque senão é audácia demais, né? Mas o sistema financeiro brasileiro é uma das coisas que funciona. E o que eu quero dizer com isso? Existe uma hierarquia, existem muitas regulações, existem mais de um órgão que é responsável pelas coisas. Então, a gente tem desde a política monetária, Conselho Monetário Nacional. Então, a gente tem várias coisas aí que envolvem o sistema financeiro. Qual é a coisa que eu mais amo dos bancos, que eu falo que é lindo? Fundo garantidor de crédito. Vocês não têm um fundo de garantia por tempo de serviço que garante que, de acordo com o tempo que você fique nessa instituição, nessa empresa que você trabalha, você vai ter um fundo que vai crescendo, né? Que vai crescendo ao passo que você fica nessa empresa? O fundo garantidor de crédito, que é dos bancos, é um fundo que garante que, se uma instituição financeira vier à falência, declarar a liquidação. O que é isso, né? Quando um banco começa a ter problemas ali financeiros, vamos assim dizendo, o Banco Central vai lá e vai dizer, liquida esse banco está encerrado, né? Ele encerra a operação. Esse fundo garantidor de crédito, ele garante saldo em conta corrente, saldo em conta poupança, saldo em CDB, saldo nos principais LCI, LCA, mas o que mais importa aqui para quem está começando é que esse fundo garante o seu dinheiro. E se você tem dúvida, você pode colocar no Google, Fundo Garantidor de Crédito, é um site. Você vai encontrar lá que um dos bancos que faliram recentemente, vamos colocar aqui, faliram, né? Tem o Neon, teve um lá não sei de qual estado que é, mas que faliu, e a liquidação, né? Que é o processo de encerrar e ressarcir as pessoas que tinham R$100, que tinham R$200, e quando você olha por data,
você vê que não é assim, gente. Não é a cada um mês fale um banco. Hoje a gente tem um nível de controle, de regulação das instituições financeiras que não funciona assim. Você vai abrir uma conta e amanhã você vai dormir e seu banco não vai existir mais. Então, a parada da segurança, eu vou começar aí por e se o banco falir? Dage, e se o meu dinheiro sumir? Até isso já me perguntaram, né? E se meu dinheiro sumir? Galera, a hierarquia de controle disso, que é principalmente o Banco Central do Brasil, que é o órgão fiscalizador das instituições financeiras. Nunca vou esquecer, porque eu tirei certificação, né? Banco Central é um órgão fiscalizador. O trabalho do Banco Central é fiscalizar se as regulações que estão vigentes estão sendo aplicadas por esse banco. E aí, quando a gente entende isso, o Banco Central também regula, ele também tem as resoluções, mas na hierarquia ele é o órgão fiscalizador. Então, se sumir um dinheiro da sua conta, você vai lá solicitar para o banco que seja feito o crédito em confiança, que existe essa regulação, e você vai fazer uma reclamação no Bacen. E isso funciona tanto para banco digital quanto para banco tradicional. Galera, eu trabalhava eu não posso falar o nome do banco, senão vai falar que eu estou falando do banco aqui. Eu trabalhava no banco que todo dia aparecia um cliente lá dizendo que sumiu o dinheiro da conta. Então, isso acontece no banco A e acontece no banco digital e acontece na cooperativa, porque isso são crimes digitais. Então, isso são golpes. Agora, se você me passa a sua senha, se você me liga, me atende o telefone e passa todos os seus dados, aí é golpe. É diferente de crime digital, de crime financeiro, que é quando alguém clona o seu cartão, que é quando alguém acessa a sua conta. Então, isso é diferente e isso é responsabilidade do banco. O banco tem que ter um sistema de segurança que um hacker não acesse. E se acontecer, o dinheiro é devolvido. Agora, onde que acontecem os problemas? Quando o ser humaninho que está do outro lado pega e passa a senha. Aí a gente tem um outro problema, que são os problemas dos golpes. E isso acontece, às vezes, por WhatsApp, isso acontece por SMS. Então, assim, isso pode acontecer com o Sofisa, que é um banco pequeno, um banco digital, e pode acontecer com o Banco Inter. Compensa eu tirar o meu salário do banco tradicional e transferir para um banco digital com o objetivo de proteger que o banco desconte coisas que ele não deveria descontar do salário? Toda aula que eu venho aqui eu falo, galera, não adianta vocês quererem tirar o salário do banco para não pagar o banco. Não é isso que eu ensino aqui. Eu não ensino ninguém a não pagar dívida. Eu ensino todo mundo a pagar a dívida, a negociar a dívida. Não adianta você tirar o seu salário e achar que o banco não vai descontar CDC salário, que o banco não vai descontar cartão consignado e consignado, pois são dívidas onde você deu a autorização, a permissão para o banco descontar. E aí, quando nós entendemos sobre a proteger o salário, o banco digital, por ser um banco sem tarifa nenhuma, onde você faz tudo ali pelo celular, antigamente, antes do Pix, né, você pagava transferência para transferir no Banco do Brasil, nos outros bancos, em todo banco tinha custo de TED, DOC, custo de transferência, 1,20 lá no Banco do Brasil, na época que era, né? Na verdade, assim, se a pessoa não fizer o Pix, né? Se a pessoa não fizer o Pix, acho que ela ainda paga aquele 1,20. Mas o banco digital tem algumas facilidades, mas para proteger o seu salário, você não precisa mandar o seu salário para o banco digital. A portabilidade de salário é utilizada como uma técnica, uma estratégia para que você possa sinalizar para aquele banco que você não está disposto a ficar para o resto da sua vida deixando o seu salário depositado na conta corrente para o banco descontar fatura de cartão de crédito, fatura de empréstimos sem garantia que ele não quer negociar com você e todas o calhamaço de produto que muitas vezes você nem sabe que tem ou que por descuido, por relaxo, você acaba não cuidando. Então, sim, no método Mais Dinheiro Zero Dívida, nós utilizamos os bancos digitais como uma opção para proteção do salário, mas não precisa ser um banco digital, pode ser uma cooperativa. Mas quando a gente coloca em comparação dos três, quando a gente coloca o banco tradicional, o banco digital e a cooperativa sai na frente. Eu vou explicar isso aqui agora para vocês. Então, antes de tudo, é importante eu dizer que os bancos digitais, eles têm uma posição do mercado que é muito fácil vocês entenderem. É como se fosse assim, ó, loja de shopping, loja nova e loja antiga. Eu sempre falo isso.
Uma loja que está chegando no mercado, ela faz inauguração, ela faz promoção, faz propaganda na televisão. E quando a gente olha os bancos digitais e as corretoras, eles hoje ainda possuem uma fatia muito pequena do mercado. Então, muitas pessoas ainda não conhecem corretora de investimento, ainda não conhecem banco digital. E todo banco que está querendo crescer, todo banco que está querendo pegar mais clientes, a gente chama isso de market share, até dentro do banco, é crescimento de mercado, é você ter mais clientes, ele tende a ser mais gentil, ele tende a fazer mais ofertas, ele tende a oferecer o que o concorrente não oferece. Então, quando eu trago os bancos tradicionais, os bancos digitais e as próprias cooperativas de crédito, vou até colocar elas no bolo aqui, é porque os bancos tradicionais já são o dono da maior fatia do mercado. Isso eu posso falar, que os maiores bancos do Brasil são Banco Itaú, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica, em ordem, se eu não me engano, é Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco e Santander. Eu só não sei se é Santander e Bradesco, Bradesco e Santander. Então, quando você entende que esses 5 bancos, que são os maiores bancos do Brasil, eles têm parte quase que inteira do mercado. E aí, quando você junta os 5, né? Todo mundo tem aquela frase, quem nunca ouviu essa frase? Todo mundo tem uma conta no Banco do Brasil e uma poupança na Caixa. É porque isso é tradicional. Agora, quando você olha as cooperativas e os bancos digitais, eles estão aí há pelo menos 10, 20 anos, porque cooperativa que tem 100 anos, que estão tentando pegar uma outra fatia de mercado. Então, por eles terem um interesse de crescimento, de expandir, de serem conhecidos, é claro que eles vão se posicionar oferecendo aquilo que o reizão, que já está lá bombando como o maior banco privado do país, não vai oferecer. Tô nem aí, entendeu? É mais ou menos isso. Eu até falo isso, é a posição dos bancos. Você quer encerrar a conta? Pode encerrar. Aqui eu tô falando, e eu vou tomar cuidado aqui na minha fala, mas o Banco Itaú, por ser um dos maiores bancos privados do país, ele tem uma postura diante das reclamações, dos pedidos de encerramento, que é de aplaudir de pé. Ele não fica assim, não, pelo amor de Deus, fica com a gente. Tipo assim, sabe, você não quer ficar? É um banco fácil de cancelar a tarifa, é um banco fácil de encerrar a conta. Por quê? Bora, próximo da fila. Enquanto tem um encerrando, tem 3 entrando. É claro que o banco não quer perder cliente, mas isso é importante vocês saberem. Então, assim, existe uma questão que, por muitas vezes, eu fui assalariada a minha vida toda. Eu falo aqui para assalariados. O assalariado, às vezes, ele não tem uma visão empresarial do que acontece dentro de banco. E aí tem uma coisa que eu falo aqui que o povo ri, né? Banco não é entidade filantrópica, banco não é ONG. Banco é entidade com fins lucrativos, com os maiores lucros anualmente. Pode acontecer coronavírus, crise, pode acontecer tudo nesse país. Vai lá ver o lucro dos bancões, só cresce. E não é porque eles são porcarias, porque eles são sem vergonhas, muito pelo contrário, porque é um sistema comercial extremamente inteligente, estruturado, focado em gerar lucro. O Banco Itaú é um banco que tem ação na Bolsa de Valores, o Banco Brasil também, o Banco Bradesco também. Então, são bancos que não têm tempo para perder. Eles têm acionistas, eles têm várias coisas. Então, quando a gente coloca na bandeja, eu estou trazendo isso para que você saia da posição de como eu sou um coitadinho endividado, que eu estou com dívida, que meu juro é alto. E, acorda, você está dentro de um sistema capitalista, onde você precisa se posicionar e entender que você está pagando juro para o banco A e que talvez o banco B queira a sua dívida e vai pegar essa dívida e você vai conseguir mudar para lá. E eu falo isso não é para zombar de quem tem dívida, não, muito pelo contrário, é para empoderar vocês. Vocês não são escravos do banco, muito pelo contrário. Vocês fazem parte de um sistema capitalista onde vocês trabalham e você paga juro para o banco. E diante disso, você está ali fazendo parte do sistema. Se o banco não tiver cliente, o banco não existe. E aí, quando eu trago isso, é para que vocês entendam que... Vou trazer aqui o caso do Adriano. Eu gosto muito de trazer o caso do Adriano. O Adriano é um aluno que vendeu o sofá
e vendeu televisão para entrar no meu curso. Eu vou lembrar dele a minha vida inteira, porque me marcou muito, sabe? E aí o Adriano chegou, e o Adriano vinha já de uma jornada com um banco público, e aí eu falei para ele, vai lá na sua lista de bancos que são conveniados lá com o teu órgão, veja se o Banco Inter tem convênio com o teu estado. Cara, quando a gente descobriu que tinha, a gente montou toda uma estratégia, ele principalmente entendeu que o Banco Inter era o canal para resolver toda a vida dele. Porque como ele tinha vários contratos, se ele conduzisse ali uma boa negociação com o Banco Inter, que era um banco digital, que você vai pensar, como é que eu vou negociar com um banco digital que não tem agência? E-mail, WhatsApp, chat. E aí, no processo dele, a gente foi negociando, ele foi negociando lá com o operador do consignado a portabilidade de todos os contratos, a possibilidade de pegar uma diferença que ele precisava para quitar uma outra dívida, e hoje o Adriano está com o nome limpo. O Adriano está com o nome limpo, com os consignados todos a uma taxa de 0,89, 0,79, não lembro agora, lá no Banco Inter. Ah, Haddad, poderia ser o Sicredi? Poderia. Eu mesmo já fui até conhecer o Sicredi lá em Gramado, né? Já fui conhecer a sede lá. Inclusive, eles convidaram alguns influenciadores para conhecer. O Sicredi é um dos bancos que no estado de Mato Grosso, por exemplo, é um ótimo auxílio para quem precisa fazer portabilidade de consignado dentro do estado do Mato Grosso. Só que isso muda muito, por isso que eu não falo assim, hoje é o Sicredi, porque isso varia, hoje pode ser o Sicredi, amanhã pode não ser, até esses dias o BRB também estava fazendo, então isso muda muito com o tempo. E aí, diante disso, eu coloco esses três bancos, assim, coloco esses três tipos de banco, vamos colocar aí, banco tradicional, digital e cooperativa na mesa, e começo a te explicar o seguinte, como é que você pode usar essa estrutura que existe no mercado, que funciona assim? Então, que a gente tem Conselho Monetário Nacional, que a gente tem embaixo o Banco Central do Brasil, que é um órgão fiscalizador, e a gente tem embaixo as instituições financeiras que são reguladas ali, fiscalizadas ali pelo Banco Central. Como é que eu uso isso a meu favor? Primeiro de tudo, é você entender o que é seu direito e o que é seu dever, o que é errado o banco fazer e o que é certo o banco fazer. Eu sempre falo que eu fico brava quando alguém fala para mim, como é que eu tiro o meu salário do banco para parar de pagar o banco? Eu não ensino ninguém a parar de pagar dívida, muito pelo contrário, eu ensino a pessoa a estratégia para ela pagar por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado. Então, assim, o banco não tem que não fazer um desconto se você autorizou o desconto, mas o banco ele é obrigado a te fornecer uma conta salário. A conta salário é uma coisa que está regulada, que a partir do momento que um trabalhador tem um convênio com um banco lá, por exemplo, eu trabalho no governo do estado, o governo do estado só paga pelo Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil tem que fornecer uma conta com característica de conta salário para todo trabalhador do governo do estado do Mato Grosso. E aí, quando o funcionário vai lá, abre a conta corrente e nem sabe se tem conta salário. E aí, dito tudo isso, é você entender que o que você precisa fazer agora? Qual que é o jeito de você resolver isso, de você começar a colocar um pingo nos is, vamos colocar nessa parada, né? É você olhar e falar assim, opa, peraí, eu achava que então eu entrei lá na aula da Haddad, eu achava que eu estava ali condenado a ficar do jeito que eu estava. Que se o Banco Itaú, ou o Banco Brasil, ou o Bradesco, ou qualquer outro banco me dissesse que não tem opção, que olha, não está tendo essa opção, senhora, de fazer redução, renegociação, eu tinha que engolir a seco e tocar a vida. Quando o meu objetivo com essa aula é vocês começarem a entender e falar, opa, peraí, se esse aqui está me dizendo não, quais são as outras opções que tem no mercado? E aí eu sempre falo que as dívidas, eu falei sobre isso na aula de ontem, nesse horário, as dívidas se dividem em 4 grupos. Então, dívida não é tudo igual. Eu falo sempre isso para as pessoas. E tem um grupo de dívidas em específico, que são as dívidas com garantia, que você pode usar e abusar das instituições financeiras. Por quê? A partir do momento que você pegar uma dívida, tirar de um banco e passar para outro, aquele banco que você estava para de receber o juro. E aquele outro banco que você vai consegue a partir de agora, né, receber o juro dessa dívida. Você vai ter que pagar a dívida do mesmo jeito. Por que não trocar de banco com uma condição melhor, com uma possibilidade melhor? Só que
Quando você não ou escuta isso sem separar suas dívidas, sem entender a característica de cada uma das suas dívidas, sem saber se é um CDC salário, se é um consignado, se é um cartão consignado, se é um CDC comum, direto ao consumidor, se é um cartão de crédito normal, um limite de conta, você fica às vezes, muitas vezes, embolado ali num emaranhado de dívida, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. Foi o tema que eu abordei na aula de ontem. E aí, a aula de hoje é para você entender que, opa, peraí, então existe outra possibilidade. Muitas vezes, dentro do teu órgão, já existem outras instituições, tanto banco digital quanto cooperativa de crédito, que você poderia questionar, perguntar, existe a possibilidade, existe o interesse, porque uma das coisas que atrapalha muito a jornada de um endividado é quando ele não entende que dá trabalho, que vai ter que pesquisar, que vai ter que ir atrás, que não vai cair do céu a solução. Ainda mais quando a pessoa está sozinha, quando ela está fazendo sem um método, sem um passo a passo, sem saber qual que é o passo que ela tem que fazer primeiro, sem ter informação da dívida. Então, assim, fazer sozinho demora muito mais. Eu sei isso porque eu fiz essa jornada sozinha. E hoje eu entendo a importância de você ter informação, ter conhecimento. E aí, como eu falei lá no começo e vou repetir aqui, você não vai ter sucesso na sua jornada de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor se você começar a abrir conta em tudo quanto é banco. Do tipo assim, vou abrir então, vi lá a live da DAGE, eu vou abrir uma conta no Sicredi, eu vou abrir uma conta no banco digital. Às vezes é tão mais confortável a gente se colocar na posição de que não tem solução do que ir atrás da solução. Consignado é vinculado à instituição financeira. O dinheiro não passa por você, mas o dinheiro sai do seu órgão e vai para o banco. Isso não significa que essa dívida vai durar para sempre. Essa dívida é consignada e ela pode ser portada, ela pode ser alterada a estrutura dela, ela tem todas as possibilidades. Não é porque você fez um consignado que você está amarrado a ele até a última parcela. E aí é exatamente essa falta, muitas vezes, de conhecimento e informação que deixa a pessoa no trajeto de não conseguir resolver o problema. E quando eu vim aqui para explicar a diferença desses três bancos, é exatamente porque isso é um atalho, é uma forma de você chegar mais rápido, é uma forma de você sair da dificuldade de não saber o que fazer com cada uma das suas dívidas e falar, opa, peraí, deixa eu tirar essa venda que não está me impedindo de ver e começar a abrir e falar, opa, então tem banco digital, tem. Dage, qual que é o que você mais usa aí no dia a dia? Eu uso mais o Banco Inter e o Nubank. O Banco Inter hoje, ele é um dos bancos que está entre as melhores taxas de juros de crédito imobiliário, de CDC, de crédito consignado do INSS. É um dos bancos que tem cartão de crédito totalmente livre de anuidade para quem vai decidir continuar ali com o cartão de crédito de repente, porque futuramente uma pessoa que tem dívida não precisa nunca mais usar cartão de crédito, né? Então tem um bom cartão de crédito, não cobra nenhuma taxa, dá para começar a investir com pouco dinheiro no banco digital, dá para você deixar o seu salário investido, como o colega falou. Eu não recomendo que você deixe seu salário que você movimenta todo dia numa conta que tem rentabilidade para sempre, a não ser que você vá usar aquela conta, que você decidiu que você vai usar o Nubank, por exemplo, que tem uma conta com rentabilidade. No Banco Inter, a gente separa o que é o dinheiro que vai ficar investido e o que é o dinheiro que vai utilizar todo dia. Então, quando você organiza isso, quando você começa a entender que, opa, peraí, o Banco Inter é uma opção. Só que, às vezes, pega uma aluna minha, vou colocar aqui a Fernanda. A Fernanda não tinha muito sentido para ela ir para o Banco Inter, porque o Banco Inter não tinha convênio lá com o órgão dela, ela optou uma cooperativa de crédito. A cooperativa de crédito tem convênio, opa, peraí, vamos começar um relacionamento com a cooperativa de crédito. É o Banco de Brasília, que é um banco menor, é um banco tradicional, mas é um banco menor. E aí, quando você separa suas dívidas, você entende que esse grupo, que são as dívidas que podem ser
portabilizadas, que podem ser reestruturadas numa outra instituição, você começa a se preocupar com o seu cadastro. Como é que está o seu cadastro no Serasa? Como é que está seu cadastro no Banco Central? Em quantos bancos você tem conta? Por quê? Na hora que esse outro banco, não adianta você só bater lá e falar, tá aqui minha dívida, compra aqui. Na hora desse banco casar com você, eu falo que é igual casamento. Ele vai querer saber quem que é você. Quais são as suas intenções? Não é assim que pai fala quando o namorado vai pedir a namorada lá em namoro? Quais são as suas intenções ao vir para cá? E aí, muitas vezes, as pessoas que me seguem aqui nas redes sociais, elas batem lá na instituição financeira e sem estratégia, sem cuidar do nome, sem organizar a vida financeira, sem saber como falar, e acabam não tendo sucesso na portabilidade, vem, eu não consegui fazer a portabilidade. Eu falei assim, não é que você não conseguiu fazer a portabilidade, é que você fez do jeito errado. É que você não se preocupou que você está indo para um outro casamento, que você está indo para um outro relacionamento, e que nesse outro relacionamento, seja ele com outro banco tradicional, com um banco digital ou com uma cooperativa de crédito, não adianta você agir da mesma forma que você tem agido até aqui. É por isso que eu sempre falo para os meus alunos, entenda que tem 3 eus dentro de você. O eu do passado, que gerou essas dívidas, o eu do presente, que é a pessoa que vai resolver o problema do eu do passado e vai começar a agir diferente a partir de agora. Vai começar a fazer diferente a partir de agora. E aí, esse eu do presente entende que não adianta você bater numa instituição financeira com a sua vida toda desorganizada. A pessoa que vai te receber, eu falo, os meus alunos, eles têm uma pastinha de documentos, eu ensino eles a montar, seja digital ou seja físico, para que quando eles cheguem no banco, a pessoa fala, tal documento, tá aqui. Tal documento, tá aqui. Comprovante de endereço dos últimos 30 dias, tá aqui no meu nome atualizado, meu endereço é o mesmo. Se for aqui na Conchinchina, é o mesmo, porque os meus alunos aprendem a de cima para baixo arrumar os cadastros e não ter uma conta de energia num lugar, uma conta de luz, não emprestar nome para parente e ir organizando a vida para conseguir chegar numa instituição financeira e a instituição financeira falar, caramba, essa pessoa tá com a vida organizada. Mas meu score é baixo. Quem acredita que banco só olha score, é inocência isso. Score é um índice, é um indicador de comportamento financeiro calculado pelo Serasa, calculado pelo cadastro positivo, mas existem outros vários indicadores. Um indicador que eu falo que as pessoas muitas vezes não se atentam para ele é limite disponível não utilizado. É você ter um cartão de R$6.000 disponível, desbloqueado, que você não está utilizando. Isso depõe contra você, porque por mais que você não esteja utilizando, está lá disponível para você se endividar a qualquer momento. Aí a pessoa fica tentando aumento de limite de cartão e muitas vezes não consegue, tá? Então, assim, quais são os passos práticos que eu costumo trazer para vocês sempre depois de uma aula? Dage, então tá, você me falou dos bancos tradicionais, das cooperativas e dos bancos digitais e me trouxe as principais características aí da estrutura desse sistema. O que eu faço com isso agora, né? Qual que é a tua missão ao sair dessa live? Primeira pergunta que eu quero te fazer é, como é que estão as suas contas bancárias? Né? Você sabe onde você tem conta? Porque se você tem um CPF e você tem mais de 10, 12, 15 contas abertas, opa, eu sempre falo, né? Eu parei de usar a história do polvo, né? Vocês conhecem um polvo, aquele bicho que tem um monte de tentáculo assim? Eu falava assim, olha, se você não é um polvo, você não precisa ter um monte de conta corrente. E aí a pessoa pensa, não, mas é uma conta super, né? Eu tinha uma conta aberta nessa conta super, da época que eu era funcionária de Santander. E aí eu falei, cara, por que eu tô com essa conta aberta? Porque simplesmente ficou, né? Ficou, né? E eu que falo disso tanto, quando eu fui passar uma régua, assim, lá embaixo tava lá, conta super. Eu achei que já estava encerrada e estava aberta. E aí eu falei, opa, peraí, tem que encerrar. Então, assim, quais são as contas que você tem que você não está utilizando? Isso aí tem lá no site do Banco Central, você consegue ver. Se você não conseguiu acessar, não conseguir acessar por lá, só você ir vasculhando ali quais são as contas que você abriu, que você nem lembra que não tem mais. Muitas vezes as contas ficam paralisadas lá, mas mesmo que a sua conta esteja paralisada, até que lá no Banco Central não apareça que ela esteja encerrada, o banco tem que manter o teu cadastro,
o banco tem que deixar lá o seu endereço público disponível no cadastro positivo, e aí muitas vezes o seu endereço começa a conflitar, os seus dados de renda, os seus dados, até mesmo se você é casado, solteiro, tem filho ou não tem, ficam lá vinculados, as suas referências, telefone de pessoas que muitas vezes não nem fazem mais parte da tua vida. Então, essa primeira coisa de, peraí, deixa eu ver quantas contas eu tenho, onde eu tenho conta. E aí, depois disso, você avaliar que, no meu cenário, então você, Fabiana, vou colocar aqui a Fabiana como exemplo, eu, Fabiana, deixa eu separar as minhas dívidas. Dade, não sei como separa. Veja a aula que eu dei ontem, 13h33, que você vai ver lá. Não sei como separa. Você vai começar fazendo a separação. Opa, peraí. Deixa eu ver aqui que banco que tem uma taxa boa de financiamento de casa, de financiamento de carro, de consignado, de CDC, deixa eu ver. Opa, peraí, acho que Banco Inter, a Dade falou lá que o Banco Inter, peraí, deixa eu estruturar um cadastro, deixa eu arrumar meu cadastro e abrir uma conta lá nesse Banco Inter, porque com a conta aberta eu vou ter o cadastro lá e vou ter a possibilidade de avaliar, de pedir uma avaliação de uma portabilidade. Ah, eu tô vendo aqui que no crédito imobiliário ou no consignado, o Sicredi, o Sicob, Unicred, né, tem muitas cooperativas aí no Brasil, tem até as cooperativas que são próprias ali de um estado, né? Tem as cooperativas que são específicas de uma determinada região. Ah, eles têm uma taxa legal lá. Pô, vou lá conversar. Vou levar os meus documentos todos organizados, todos arrumadinhos, e aí eu tenho a possibilidade de abrir uma conta nesse banco e começar um relacionamento com esse banco. E aí, quando você entende isso, então você já vai sair daqui dessa aula com esse conhecimento, quando você entende isso, você começa a pensar estrategicamente. Então, eu não vou abrir conta porque eu vi uma propaganda do C6 Bank, eu vou abrir a conta porque eu entendi que ali naquele banco eu posso utilizar uma estratégia. Ah, Dage, não deu certo. Próximo. Não deu certo, vai para o próximo passo. Não deu certo, mantenha a conta por mais um tempo. E normalmente as pessoas me perguntam assim, Dage, e se o banco que eu for querer conhecer, querer começar a negociar minhas dívidas com ele, eu tomar a decisão de eles me pedirem para levar o meu salário para lá, né? Eu levo, aí eu falo assim, gente, isso é igual relacionamento, namoro, né? Se você está construindo um novo relacionamento com uma empresa, por que não levar o seu salário para lá? Se o salário cai no mesmo dia, por que não? Por que não dar esse voto de confiança? Então, eu sempre falo para as pessoas assim, não fiquem tão ressabiados assim, porque ao começar um novo relacionamento, você tem ali que confiar também naquele outro banco. Ah, Dade, não gostei, não deu em nada. Encerra. É muito fácil abrir e encerrar uma conta, não é o fim do mundo assim, né? Então, se você não se jogar na água, você não vai aprender a nadar. Então, um comportamento que meu objetivo com essa aula é que vocês façam diferente a partir de agora, é que para de ficar sentado olhando para as dívidas só, precisa começar a procurar fora quais são as alternativas, ficar olhando para a dívida e falando que seu caso não tem solução, que seu caso é muito complicado, que não sei o que lá não vai resolver, precisa dar o próximo passo. Um beijo grande para vocês e até a próxima!